Devocional do livro Experiências com Deus. Autores: Henry e Richard. Dia 30 de janeiro de 2025. Não se mostre desobediente. Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos capítulo 26, versículo 19. Tudo que Deus faz tem uma razão de ser. Deus encontrou Saulo de Tarso na estrada de Damasco por causa de um propósito. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 9. Saulo tinha planejado perseguir os cristãos, mas seu encontro com Cristo o transformou para sempre. Deus foi além de salvar Saulo do seu pecado naquele encontro. Ele começou a revelar sua vontade para a vida de Paulo. A missão que Deus tinha para ele era clara. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. O plano de Deus para Paulo, revelado por meio de uma visão, envolvia tanto testificar perante reis quanto sofrer perseguição. Paulo iria desfrutar da emoção de operar milagres, pregar para multidões e começar igrejas. Mas também seria apedrejado, sofreria naufrágios, seria agredido, desprezado, sofreria conspirações e seria preso. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 28. Será que ele aceitaria essa segunda parte da missão tão prontamente quanto a primeira? Jamais ouvimos Paulo reclamar sobre a sua missão dada por Deus. Ele nunca pediu para que lhe fosse dada a tarefa de Pedro, Tiago ou João. Gálatas capítulo 2, versículo 9 e 10. Era suficiente para ele que tivesse qualquer tarefa no reino de Deus. Ao chegar ao fim de seu ministério, Paulo podia dizer com orgulho ao rei Agripa: eu não desobedeci à visão celestial. Ter a tenacidade e a devoção de Paulo à vontade do Pai. Que alegria em não apenas começar bem na jornada cristã, mas também terminar fielmente. É da vontade de Deus que cada um de nós possa dizer ao final de nossas vidas: eu não fui desobediente. Leitura bíblica. Levítico do 8 ao 10. Levítico 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães ázimos, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e vestiu-lhe a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto de obra esmerada do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-las. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu, para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue, e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o restante do sangue à base do altar, e o santificou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés queimou-os sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, e a sua carne, e o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça, e
os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o. E Moisés tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés também fez chegar os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, e Moisés espargiu o restante do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura, e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura e a espada direita. Também do cesto dos pães ázimos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espada direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos, e os queimou no altar sobre o holocausto. Estes foram uma consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito, e ofereceu-o por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção, e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou a Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão, queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Levítico 9. E aconteceu, ao dia 8º, que Moisés chamou Arão e seus filhos, e os anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro, para a expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto, sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para a expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de alimentos, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés, diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: Esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesses, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti pelo povo. Depois faze a oferta do povo, e faze expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar, e degolou o bezerro da expiação que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o seu dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e o restante do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura, e os rins, e o redenho do fígado de expiação do pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e espargiu-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar, e lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado,
como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e ofereceu-o segundo o rito. E fez chegar a oferta de alimentos, e a sua mão encheu dela, e queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espada à direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram, e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura, sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Levítico 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, levai a vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. E Moisés disse a Arão, e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. E disse Moisés a Arão, e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: Tomai a oferta de alimentos, restante das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem leveduras junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. Portanto a comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção, e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espádua da oferta alçada, comereis em lugar limpo, tu, e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção, e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para oferecer por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo, para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já fora queimado. Portanto indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram, dizendo: Por que não comestes a expiação do pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima e Deus a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devias ter comido no santuário, como tenho ordenado. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje ofereceram a sua expiação pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se hoje tivesse comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isto, deu-se por satisfeito. E assim, chegamos ao fim de mais um devocional inspirador, extraído do livro Experiências com Deus.
Hoje fomos desafiados a mergulhar em verdades transformadoras sobre nossa relação com o Criador. Até o próximo dia. Deus te abençoe.